Ô Zé Maria Trindade, qual é o clima no Congresso Nacional depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Lá atrás, a gente analisou que, de certa forma, o Congresso se arriscou, sabia que poderia fazer com que essa decisão caísse lá no Supremo Tribunal Federal por causa dos prazos relacionados à diplomação do Alexandre Ramagem. Crimes que, segundo a Procuradoria-Geral da República, teriam começado antes da diplomação e aqueles que, de fato, se concretizaram, no caso, os atos do 8 de janeiro, depois da diplomação. Mas há bastante divergência. Eu conversei com alguns advogados criminalistas e constitucionalistas e muitos ainda veem algumas questões e arestas que poderiam alterar o curso desse processo aí em relação a essa decisão do Congresso. Mas eu quero saber, no bastidor, como que essa decisão caiu. Pois é, olha, você sabe que eu conversei com vários parlamentares, vários segmentos, na verdade nem tantos assim, mas específicos, né? E há uma grande interrogação, viu? Eu não consegui tirar uma ideia do que vai acontecer. O resumo que eu daria, sim, é que está numa situação imprevisível. O que eu sei é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está procurando sair dessa saia justa, porque ele colocou em votação. Mas, segundo me informaram ali alguns líderes, ele passou o final de semana, bem desde quando ele sentiu que o Supremo ia derrubar, lá na sexta, a gente já sabia, né? Ele começou a ligar para líderes e conversar para ver uma possibilidade, de que forma essa reação, se apenas na retórica, é que não tem outra possibilidade. A Janaína disso tudo, o caminho jurídico está fechado. Não tem como. A primeira turma decidiu e não há, na história do Supremo, uma possibilidade de revogar uma decisão da primeira turma através de uma decisão em plenário. Ele pode recorrer para o plenário, mas não há possibilidade de mudar uma decisão da primeira turma no plenário principal. Por outro lado, ele colocou em votação, Hugo Mota, e aí ele se colocou como fragilizado, de que ele não teve outra opção. E, ao colocar em votação e votar daquele jeito, ele está sendo questionado duramente pelos partidos governistas. Ele atropelou geral. Aí ele se baseou no regimento interno da Câmara lá atrás, que não regulamenta muito bem esse tipo de decisão. Isso nunca aconteceu. Antes, o artigo 53 é o mais mexido da Constituição. O deputado e o senador tinham imunidade total. Para abrir um processo contra um deputado, era preciso a autorização da Câmara. A Câmara não dava, engavetava. Mas aí a própria Câmara, quando entendia que o deputado exagerou, ou estava roubando muito, ou matou um adversário político com motosserra, aí o que a Câmara fazia? Expulsava, mas não dava autorização para o Supremo processar deputados. É a Constituinte original, Constituição original, que saiu da Constituinte de 88, né? Mas aí mudaram. E aí o Supremo pode abrir processo, pode investigar, pode buscar apreensão, que gritar lá no plenário, nunca mais busque apreensão contra o deputado, vai continuar, porque a Constituição manda. Eu falei para um líder nessas conversas, falei, já que o senhor não está concordando, apresenta uma emenda à Constituição para voltar à Constituição original ou apresenta uma ação direta de inconstitucionalidade, porque se trata de uma emenda inconstitucional, é mudança de poderes. A Câmara e o Senado deram ao Supremo esse poder de investigar que não tinha, né, de abrir processo. Então é a realidade. Então, assim, quando o presidente colocou esse projeto para votar, ele sabia que seria derrubado no Supremo, mas não sabia a extensão. Veja bem, lá fala que depois de diplomado, um deputado só pode ser processado pelo Supremo Tribunal Federal e que a Câmara pode suspender a respectiva casa, o Senado ou a Câmara. Veja que não foi votado no Senado, só na sua respectiva casa. Mas o Alexandre Ramagem já estava diplomado. Na Constituição não fala em crimes que aconteceram depois da diplomação, fala depois de diplomado. Então, o Ramagem deveria, sim, ter o processo suspenso. Agora, sobre esse roldão de vários, aí é muito estranho que a Câmara
possa suspender processos até de quem não tem imunidade ou até de quem não está nesse artigo 53 da Constituição. Então, foi falta de cuidado na hora de votar a proposta. Pois é, muitos até analisaram ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, Zé, que essa aceitação de Hugo Motta para a proposta e para a maneira como ela passou, você eximindo o deputado federal Alexandre Ramagem de todos os crimes que hoje estão nesta ação, foi uma forma de já jogar para o Supremo Tribunal Federal a responsabilidade. Olha, aqui a gente vai satisfazer de alguma maneira a vontade da oposição, que além disso está defendendo a questão relacionada à anistia para os condenados do 8 de janeiro, e aí o Supremo Tribunal Federal que se vire lá depois. A questão é que isso pode sim criar mais uma rusga institucional. Como é que se avalia, Segré? Mais uma. Não é a única, não é a primeira e certamente não será a última. Agora, na reportagem de hoje, nós observamos que alguém, Supremo Tribunal Federal, observava que na Praça dos Três Poderes, no futuro próximo, poderia ter um ditador, e aí eu fiquei esperando. Da onde? Aí apareceu, do Congresso. Quando você fala com muitos deputados e senadores do Congresso, eles falam a mesma coisa, do STF. E quem está aí expectante, olhando para um lado, olhando para o outro, o Poder Executivo, que deveria executar, mas hoje parece preso às determinações econômicas através de emendas e controle do orçamento do Congresso. E quando precisa de alguma ajuda, do STF. A situação brasileira está bem complicada na política, na justiça e no que se refere ao recurso público. Agora, como saímos dessa? Eu confesso, não faço a mínima ideia. E você, Gani, faz ideia? Olha, difícil, né? Você tem uma crise institucional entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal que não é com esse caso, já vem de muito antes. Eu diria que ela começa no governo Temer, principalmente ali com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, interferindo na gestão da Eletrobras, e depois uma série de decisões dali para frente que claramente eram decisões do parlamento. Então, descriminalização das drogas, aborto, piso de enfermagem, leis trabalhistas, entre outras, né? Então, a coisa escala a partir dali. Agora, chega-se ao ponto agora que essa disputa está escancarada. Eu acredito que o caso do Ramagem só é a tangibilização de uma crise institucional que vem há muito tempo. Ou seja, aonde é que termina o poder do Supremo e onde é que começa o poder do parlamento, ou vice-versa. Em relação especificamente ao caso do Ramagem, Evandro, eu vejo que a oposição tem razão sim nesse caso. Por quê? Porque ele foi diplomado e antes da diplomação, o Bolsonaro, seu entorno e Ramagem, eles estavam ainda nos atos preparatórios. A tentativa de golpe, de acordo com a própria PGR, se deu no dia 8 de janeiro. Foi o resultado final. Foi a tentativa. Ou seja, o uso da violência, grave ameaça, etc. Ele já estava diplomado. E termino com uma reflexão. Não sou jurista, mas usei aqui da lógica. Se da mesma forma uma pessoa que não tem o foro privilegiado, quando ela está envolvida num crime com pessoas com foro privilegiado, foro de função, o processo automaticamente vai para o Supremo, mesmo que essa pessoa não tenha o foro privilegiado. Nesse caso, não valeria a mesma lógica? Ou seja, a anulação do processo para o Alexandre Ramagem não poderia ser uma anulação para todos aqueles que estavam envolvidos com ele e aí iria talvez para a justiça comum? Não sei. Fala, seu Piperno. Olha, esse é o típico caso em que a esperteza vai acabar engolindo o esperto. O Congresso, parte do Congresso, né, a Câmara, ela criou esse monstrengo, né, esse projeto Frankenstein, claramente para livrar a Bolsolândia. Vamos falar o português claro, né? O Ramagem é o boi de piranha. Então, livra o Ramagem, que por conta das conexões processuais, inclusive com os demais, estenderia, então, essa espécie de, digamos, anulação ou anistia, entendam como quiser, para todos os envolvidos. Só que tem um pequeno problema. As investigações, elas alcançam um período anterior à diplomação. Então, o Ramagem,
ele não está sendo processado só por conta do que aconteceu após a diplomação. As investigações e os processos em relação ao hoje deputado Ramagem começam por fatos pretéritos, tanto que são 5 acusações, 2 após a diplomação, 3 são anteriores. Só que Piperno, eu vou até trazer uma informação, e agora, 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Neste fim de semana eu conversava com uma advogada constitucionalista e ela me dizia o seguinte, que há uma divergência em relação ao crime de organização criminosa, que ficou no bloco dos 3 ali em que ele se manteria. Por quê? Porque para muitos, a depender do entendimento da justiça, a organização criminosa, é um crime que pode começar em determinado ponto, mas permanecer. Ou seja, ele poderia integrar uma organização criminosa, segundo a Procuradoria-Geral da República, anteriormente à diplomação, mas isso não excluiria desta organização pós-diplomação. Ou seja, em relação a esse crime especificamente, também há dúvida, também há uma, digamos assim, uma incerteza se ele poderia se encaixar na ação ou se ele também poderia ser excluído por decisão do Congresso Nacional. Então, mas aí que está o negócio. Então vamos imaginar que essa divergência de alguns criminalistas elas sejam realmente pertinentes. Muito bem. Como é que você vai eliminar do processo tudo que é anterior à diplomação? Então? É muito complicado isso, quer dizer, aí é uma, digamos, uma extensão do entendimento que ele vai além ao período em que o envolvido, em que o indiciado, no caso processado, tem a prerrogativa de função, né? Fala, Gani, que foi? Não, mas então, Piperno, mas olha só, pegando o próprio argumento do Supremo Tribunal Federal, o crime de dano ao patrimônio público, ele estaria livre porque foi depois da diplomação, correto? Mas a tentativa de golpe, a abolição do Estado Democrático de Direito, também não se materializou, de acordo com a PGR, no dia 8 de janeiro, portanto, não valeria o mesmo raciocínio? Foi uma etapa. Porque antes seria os atos preparatórios? Então, mas foi uma etapa, porque no entendimento, inclusive da PGR, tudo isso começa antes. E eles não falam que o antes foram só atos preparatórios. Já foram, digamos, parte de toda a urdidura que levou, que desembocou lá no 8 de janeiro. Tem muito ainda desse fio para a gente puxar no 3 em 1. A gente vai trazer mais informações ao longo das nossas edições.